Hora do nosso bate-papo com a doutora Carla Mocelar, que é biomédica. No programa passado, nós falamos sobre gerenciamento do envelhecimento, doutora. Exato. Focados na pele, no rosto, mas no superficial. E hoje? Hoje a gente vai falar sobre a parte mais profunda da pele. Eu até tava trocando uma ideia com a Rose antes. Eu adorei, meninas, amei. Que eu acho que eu gosto muito de fazer uma analogia quando a gente fala em pele e cuidado, gerenciamento de pele, é o seguinte: a gente pensa que a gente tem determinadas camadas. Eu faço muito uma analogia com a cama. Não adianta a gente estender o sobrelençol sem dar aquela esticadinha no lençol de baixo, tá? Então, no programa passado a gente falou sobre o sobrelençol, que a gente vê das manchas de pele, dos vasos, das rugas finas, e hoje a gente vai falar dessa camada mais profunda. Nós vamos mais embaixo. Mais embaixo, que é a parte ali do lençol e do colchão, né? Porque se a estrutura inferior, digamos, não estiver boa, tudo que vem em cima, por mais ela está iluminada, ela está sem manchas, mas ela não fica com aquele aspecto mais harmônico, né? Mais jovem. Digamos. Exatamente. Sabe que eu gostei melhor? Eu gosto de receber pessoas que facilitem a vida de quem está aí do outro lado. E a doutora fez e faz isso muito bem, que é explicar de uma maneira que a gente consiga entender, facilitar um pouco, porque às vezes a gente não entende. Eu vou fazer um botox e vou ficar linda. Não é bem assim. Se não estiver bem, não vai ficar tão linda quanto poderia. Por isso que a gente fala em relação ao gerenciamento do todo, né? E acho que a partir do momento que o paciente tem esse entendimento, bom, a gente está tratando hoje a pele, a gente está tratando estruturas mais profundas, a gente sabe que a combinação disso é que traz o resultado, né? A combinação desses tratamentos. Isso não significa que fazer uma toxina vai fazer toda a tua harmonia, né? Ou simplesmente fazer, digamos, um equipamento de ultraformer e não fazer a complementação. Então, por isso a gente trabalha todo esse gerenciamento para deixar o aspecto principalmente muito mais duradouro, tá? E suave também com resultados. Sim. Exemplo, fez um botox. Se tiver com todas essas camadas em dia, preparadas como deve ser, inclusive essa questão de cuidados da pele mesmo, higienização, skincare, o resultado vai ser bem potencializado. Como é que a gente vai atingir essas camadas, né, Rose? Acho que é bem importante a gente pensar. Saber. Então, como é que a gente vai trabalhar as camadas mais profundas? Envelhecimento, a gente perde estrutura, tá? Estrutura de gordura, as nossas estruturas musculares, elas ficam mais frouxas, ligamentares ficam mais frouxas, tá? Quando a gente pensa em reestruturar essa parte mais profunda, como é que a gente chega lá? Hoje a gente consegue chegar através de equipamentos, então tecnologias que são muito interessantes, que funcionam muito bem. Vou até trazer um nome que está muito na mídia, Ultraformer, tá? Que é um equipamento de ultrassom micro e macro focado. Então, para vocês terem noção do poder, ele como se tivesse feito uma plástica. Um mini lifting em uma sessão, tá? Normalmente a indicação... De quanto tempo, doutora? A sessão é rápida, normalmente uns 30, 40 minutos. E a resposta de mini lifting é muito rápida. Então, assim, a gente já tem o efeito Cinderela, que a gente chama que é um pós-imediato, que dá um efeito de sustentação, e esse equipamento ele vai, né, o resultado pós-aplicação dele, ele vai continuando a produzir colágeno e estímulo até uns 3 meses mais ou menos, tá? Essa é a função dele, estimular a produção de colágeno. E ele faz um trabalho de sustentação lá no grupo muscular, que é o que a gente chama de SMAS, falando de um pouco mais teoria. Então a gente vai trabalhar como se a gente estivesse contraindo essa estrutura óssea, essa estrutura muscular, tá? Então ele vai agir para fazer o efeito de sustentação profundo, que é o nosso lençol e o nosso colchão de forma mais profunda, tá? Então ele trabalha nessas estruturas profundas e vai melhorar aquela resposta assim de mini lifting. Indicação: um paciente assim, eu não gostaria ainda de fazer um procedimento cirúrgico, tá? Então eu noto que a minha pele está mais flácida. Também não quero ainda começar a fazer grandes harmonizações com muito ácido hialurônico. É uma excelente alternativa. Ele funciona muito para a região de papada, tá? Então, assim, para colar o pescoço, para definir um pouco mais a região de papada. Ele faz aquele efeito de emagrecimento nessa região também. Às vezes o paciente tem um rosto muito redondo. A gente consegue trabalhar, porque ele está agindo de forma profunda, né? Então a gente consegue trabalhar e deixar o rosto com aquele efeito, né? Da marquinha lá do top model que a gente fala, da marquinha do blush. Então ele tem essa ação. Então o Ultraformer ele pode também servir
para um elevar de sobrancelha, né? Então Eu já vou marcar meu horário para fazer aqui, quero ficar. Levantar a sobrancelha, levantar o olhar. Então ele tem a ação pontual especificamente, né, nas camadas mais profundas, tá? Então ele vai ser associado com outros equipamentos, a gente organiza para a gente ter um resultado muito mais duradouro. Ou seja, ele vai trabalhar essas outras camadas. Outras camadas. Que não é só o principal. Exatamente. Mas que vão conseguir sustentar a pele, que é o que a gente vai perdendo. A gente falou muito em face, né, em relação ao equipamento. Ele pode ser usado na parte corporal também, com resultados bem interessantes, abdômen, né, então, porque ele vai tratar de forma profunda. Então, um abdômen que tem uma flacidez mais central, a gente pode usar ele localizado, né. Uma região de braço, então, áreas corporais também funcionam muito bem, tá? Então, tem tanto indicação facial quanto indicação corporal. Aí já tratamos o todo. Temos que seguir com esse assunto, doutora. Vamos. Adorei. Então, Ultraformer é vida. Melhora muito, muito. Melhora muito o aspecto da pele. Obrigada, doutora Carla.